Adicionais, né, que são estudados em larga escala, que é o levantamento de peso, adoção de posturas inapropriadas e trabalho repetitivo. E os mais recentemente estudados, não por estudos brasileiros, mas estudos de fora, são os extensores mentais. Então, Seeley, que é aquele fisiologista que introduziu o conceito de estresse na literatura, apesar da ênfase no enfoque biológico que ele dá, porque ele é um fisiologista, reconhece a importância da avaliação psicológica no mecanismo de regulação orgânica, devido à multiplicação de fatores a que o organismo está exposto. Portanto, cresce a importância de se avaliar os fatores psicossociais do trabalho em relação às lesões por esforços repetitivos. Falando ainda sobre lesões por esforços repetitivos, o Instituto Nacional do Seguro Social, em 2003, ele conceituou a SLER como uma síndrome relacionada ao trabalho de aparecimento insidioso, caracterizada pela ocorrência de dor, parestesia, sensação de peso e fadiga, que acomete principalmente os membros superiores, mas os membros inferiores também podem ser acometidos. E aí a principal etiologia, né, a principal causa dessa síndrome seria a sobrecarga, né, que é a utilização excessiva de determinados grupos musculares em movimentos repetitivos, ou as posturas inapropriadas também desse corpo poderia levar a LER. Já a Organização Mundial de Saúde, em 2003, ela conceitua a LER ou DORT de uma maneira mais ampla, mais abrangente. Ela conceitua a LER como ela fala que a etiologia dos DORT, né, de LER, ela é multifatorial. Então, dentro dessa multifatoriedade, tem os fatores psicossociais, os fatores socioculturais, fatores individuais, fatores físicos e fatores organizacionais. Então, ela amplia o conceito de DORT. A justificativa para o estudo. Segundo o Ministério da Previdência Social, em 2007, 653.090 acidentes e doenças de trabalho ocorrem por ano. 20.786 doenças relacionadas ao trabalho ocorrem. Parte desses acidentes e dessas doenças tiveram como consequência o afastamento das atividades de 580.592 trabalhadores, devido à incapacidade temporária ou à incapacidade permanente, ou até mesmo o óbito desse trabalhador. Então, esses eventos, eles geram expressivo impacto social, econômico, claro, né? Os gastos que o governo tem com essas incapacidades e até mesmo o óbito desse trabalhador, e sobre a saúde pública no Brasil, pois estão diretamente relacionados aos gastos que envolvem os benefícios devido a acidentes e doenças ocupacionais, além do pagamento das aposentadorias especiais devido às condições ambientais do trabalho, atingindo uma cifra de 11,6 bilhões por ano. Então, é muito dinheiro que o governo gasta só com essa questão de saúde do trabalhador. Então, segundo a Organização Internacional do Trabalho, estima-se que os custos econômicos das perdas de dias de trabalho, somados ao tratamento médico e às pensões pagas a cada ano, equivalem a 4% do Produto Interno Bruto Mundial. Então, a dimensão dessas cifras representa a necessidade de adoção de políticas públicas voltadas à prevenção e proteção contra os riscos relativos às atividades laborais. E, muito além desses valores que foram citados anteriormente, a quantidade de casos de acidentes do trabalho e doenças profissionais enfatizam a relevância de se estudar o adoecimento no ambiente de trabalho. E aí, a partir daí, que eu resolvi estudar os dois agravos mais comuns no ambiente, que é o estresse e a SLER. Outra justificativa é que, na literatura brasileira, como eu disse anteriormente, existem poucos estudos com essa via de associação, estresse causando LER, e aí eu encontrei apenas 3 artigos, sendo 2 de natureza qualitativa e um de revisão bibliográfica, então nem existem estudos epidemiológicos na nossa literatura que estudem essa via de associação.
Objetivos do estudo. O objetivo geral é investigar a associação entre estresse no trabalho e o autorrelato de diagnóstico médico de lesões por esforços repetitivos ao longo da vida entre servidores públicos de uma universidade no estado do Rio de Janeiro. Os objetivos específicos são aferir a confiabilidade teste e reteste de LER autorreferida, avaliar a associação entre estresse no trabalho, pelos quadrantes, né, porque existem vários tipos de análise de estresse. Então, aqui eu vou utilizar no estudo a análise dos quadrantes. Ocupação, anos de trabalho na universidade, apoio social no trabalho e LER, de acordo com as características sociodemográficas, sexo, idade, escolaridade e renda. E avaliar o apoio social como modificador de efeito da associação entre estresse no trabalho e LER. No primeiro objetivo, eu vou aferir a confiabilidade teste-reteste de LER autorreferida nas duas fases, 99 e 2001, porque essa variável foi estudada nas duas fases. O estresse, ele vai ser estudado só na segunda fase, em 2001, porque ele foi só mensurado na segunda fase. Então, na verdade, meu estudo é um estudo transversal, né? Eu só vou utilizar o questionário de 2001, mas para aferir a confiabilidade, eu vou utilizar as duas fases, 99 e 2001. Então, os métodos: desenho e população de estudo. A pesquisa, como eu disse, é de abordagem transversal, inserida no estudo para a saúde. A população de estudo são os funcionários técnico-administrativos efetivos de uma universidade no estado do Rio de Janeiro, que participaram da fase 2 da pesquisa. Então, os dados foram obtidos mediante questionário autopreenchível, aplicado em grupos com apoio de pessoal treinado. A minha variável de desfecho são as lesões por esforços repetitivos. Então, a história de LER, ela vai ser avaliada por intermédio das seguintes perguntas, incluídas em bloco de perguntas sobre morbidade autorreferida, que incluíram outras distintas patologias. Alguma vez um médico lhe informou que você teve ou tem LER? E com que idade o médico lhe informou pela primeira vez que você teve ou tem a condição da doença? Então, para avaliar o estresse no trabalho, foi desenvolvido por Karasek um instrumento intitulado Job Stress Scale. Em 1970, foi proposto um instrumento original com 49 perguntas. Em 1988, Theorel fez a versão reduzida desse questionário com 17 questões. Dentre essas questões, 5 eram direcionadas a avaliar a demanda, 6 questões para avaliar controle e 6 para avaliação do apoio social. Então, as opções de resposta dessas questões são apresentadas numa escala tipo Likert, e com variação entre frequentemente e nunca e quase nunca. E a de apoio social, essa é para demanda, e apoio social e controle concordo totalmente, varia de concordo totalmente a discordo totalmente. Então, a cada resposta é atribuído um valor de 1 a 4. Então, os valores de pontuação total de demanda variam de 5 a 20 e de 6 a 24 no caso do controle e do apoio social. Então, os pesquisadores envolvidos no estudo para a saúde fizeram a tradução dessa escala reduzida. E aí, os resultados de adaptação dessa escala sugerem que esse processo foi bem sucedido, indicando que seu uso no contexto sociocultural da população de estudo é apropriado. A ocupação, ela vai ser dividida em 3 categorias, né? Categoria de trabalhador de rotina não manual, categoria profissional e trabalhador de rotina manual, segundo o esquema de classes EGP. Os anos de trabalho na universidade vão ser medidos através da pergunta do bloco C, em que ano você começou a trabalhar na UERJ, no questionário da fase 2. E as covariáveis são sexo, idade, escolaridade, renda, todos categorizados. E vão ser determinadas essas covariáveis por questões também situadas em blocos de perguntas.
A análise ainda está sendo discutida com a minha orientadora, a gente ainda está em fase de aprofundamento dessa análise, vai ser utilizado os modelos estatísticos com o auxílio do R, mas eu ainda não coloquei aqui porque ela ainda está sendo ajustada e desenvolvida mais aprofundadamente. Obrigada.